Reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Eu não pedi a Deus para aprovar o projeto, pedi a Deus Porque Deus está do lado dos oprimidos. que, em nome dele, nós estamos trabalhando. Porque Deus fica do lado dos oprimidos. Registra a presença do deputado Grego, deputado Rodrigo, deputado Roberto Andrade, deputada Beatriz Cerqueira e deputado professor Cleito. Dos nossos servidores, assessores, senhoras e senhores. A presidência, no termo parágrafo 1º do artigo 102 do regimento interno, determina de ofício a leitura da ata da reunião anterior. Solicito ao deputado Rodrigo Lopes que faça a leitura. Da ata. Ata da 30ª reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 12 de 11 de 2024. Às 10h26, comparecem à reunião os deputados Zé Guilherme, Cristiano Silveira, Dorgal Andrade, João Magalhães, professor Cleiton, Tito Torres, substituindo o deputado Rafael Martins, por indicação da liderança do bloco Minas em Frente. E a deputada Beatriz Cerqueira, substituindo o deputado Ulisses Gomes, por indicação da liderança do bloco. Membros da supracitada comissão, registra-se também a presença do deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o presidente deputado declara aberta a reunião e, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Suspende-se a reunião. Às 13h30, a reunião é reaberta com a presença dos deputados Zé Guilherme, Dorgal Andrade, João Magalhães, Cristiano Silveira, Tito Torres, substituindo o deputado Rafael Martins, por indicação da liderança do bloco, e o deputado Beatriz Cerqueira, substituindo o deputado Ulisses Gomes, por indicação da liderança do bloco. Registra-se também a presença do deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a primeira fase da segunda parte da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. É rejeitado o requerimento da deputada Beatriz Cerqueira de votação nominal do requerimento de retirada de pauta do projeto de lei número 2238 de 2024, no primeiro turno, com votos favoráveis dos deputados Cristiano Silveira e Beatriz Cerqueira. Em seguida, o projeto de lei 2238 de 2024 é retirado de pauta, atendendo-se ao requerimento da deputada Beatriz Cerqueira, aprovado por unanimidade da comissão. É concedida a palavra, pela ordem, ao deputado Sargento Rodrigues e à deputada Beatriz Cerqueira. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária do dia, no dia 12 de 11 de 2024, às 18h30, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, deputado. Considero a ata aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições de apreciação do plenário. Projeto de lei 2238-2024, primeiro turno, dispõe sobre prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPZENG, e dá outras providências. Autor, governador do Estado. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer pela rejeição das emendas 1 a 15 e 17 e 18. Relator, deputado José Guilherme. Sobre a mesa, requerimento de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, deputado Cristiano Silveira, deputado Sargento Rodrigues, que requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, ser submetido à votação nominal o requerimento para que seja retirado de pauta o projeto de lei 2200 de 2024 do governador do Estado. Em votação, tem Vossa Excelência a palavra para encaminhar por 10 minutos. Para discutir. Não, para encaminhar por 10 minutos. Eu faço o quê, presidente? Eu discuto, eu encaminho? Não, Vossa Excelência pode encaminhar diretamente, uma vez que essa fase de requerimentos compete apenas Vossa Excelência encaminhar o requerimento. Tem Vossa Excelência a palavra por 10 minutos.
ininterruptos. Obrigada, presidente. Eu quero cumprimentar o deputado Leleco, junto comigo, deputada Beatriz Cerqueira e deputado professor Cleiton. Estamos aqui na segunda reunião do dia, que já é noite, para a discussão do projeto de lei do IPSENG. O governo ele tem cumprimentar os colegas também, né, os demais colegas que compõem o quórum aqui da comissão, Grego da Fundação, deputado Roberto Andrade, deputado Rodrigo Lopes, além do deputado João Magalhães, que preside os trabalhos desta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Essa reunião está convocada porque o governo pretende levar ao plenário, nessa quarta-feira, a votação do projeto de lei 2.238, aquele que é sobre... Eu batizei esse projeto do desmonte do IPSENG. O governo conseguiu quórum para essa reunião. Então, o resultado final aqui, nós somos 6, compondo, né, o quórum de votação. A perspectiva do resultado final aqui é de 4-2, porque o deputado Leleco está aqui conosco, mas a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Bloco Democracia de Luta, tem 2 vagas, né? Então, ele está aqui, vai participar, vai fazer a luta junto conosco, mas, na hora da votação, o Bloco Democracia e Luta tem 2 vagas de votação aqui. Nesse caso, nesse momento, quem está compondo o quórum de votação sou eu e o deputado professor Cleiton. Então, para quem está acompanhando os trabalhos dessa comissão, o resultado é que ele a gente já pode prever, né? Essa disposição do governo em fazer comissão de mérito numa terça-feira à noite diz exatamente da disposição do governo de levar à votação e à aprovação desse projeto de lei. Mas por que nós apresentamos os requerimentos? Que é o lugar que nós temos de fazer o debate, não é? E aí nós vamos, nos tempos que nós temos, são vários requerimentos, nós vamos apresentar o debate. O debate ele é importante. Eu quero aproveitar e cumprimentar, está aqui a Abadia e a Tieta do CISIPSENG, eu vi o Hugo também do Sinfasfisco, né, dirigentes sindicais que acompanham a votação, a discussão nessa noite, dessa terça-feira. Mas o nosso objetivo, ao apresentar os requerimentos, aqui ninguém vai convencer ninguém mais, né? É um projeto que tramita o quê? Desde abril? Março, abril, por aí. Então, a gente já teve condições de argumentar, de demonstrar as inconsistências, os problemas. Ninguém vai convencer ninguém. Mas o nosso objetivo é fazer o debate. É demonstrar as inconsistências, é demonstrar as fragilidades, as contradições, e demonstrar aquilo que ninguém mais vai falar dos reais objetivos do governo com essa tentativa de aprovar esse projeto de lei este ano aqui na Assembleia Legislativa. Se o projeto fosse bom, se o projeto fosse melhorar o IPSENG, melhorar a vida dos servidores, nós não estávamos nessa dinâmica do governo buscar ter quórum e ter condições de uma aprovação à noite. É um projeto que, se fosse bom, ele teria uma tramitação tranquila, uma tramitação melhor aqui na casa. Mas o conteúdo do projeto de lei sobre o IPSENG também não é uma mera adequação de valores de R$ 30 para R$ 60, de R$ 30 para R$ 90, mudança de teto. O projeto é mais complexo do que isso e tem finalidades distintas do que simplesmente melhorar as condições de financiamento do IPSENG. Então, os requerimentos que nós apresentamos, nós vamos ter a oportunidade de apresentar esses argumentos. Meu tempo está parado ali. Mas eu preciso dele ali, né, Bona? Então, como é que eu vou saber? Dá o telefone para ela ali. 52 segundos. Você ainda tem 9 minutos e 8 segundos. Tá bem. E vou continuar nesses 9 minutos e 8 segundos para todo sempre. Porque o tempo nos ajuda, gente. Assim, nós temos o direito de obstrução, o presidente tem o direito de cobrar o tempo regimental. Então, para a gente poder se organizar, é por isso que eu me organizo pelo tempo que fica ali sendo contado. Bem, então, vamos voltar à nossa discussão. No período da manhã, na minha primeira intervenção, do primeiro requerimento, eu trouxe um primeiro assunto que eu vou retomá-lo. Por que se quer aprovar esse projeto de lei com essa rapidez,
Mas, deputada, o projeto de lei está aqui desde março. Está desde março enfrentando forte resistência da maioria dos sindicatos do funcionalismo, do nosso bloco Democracia e Luta, exatamente pelos problemas e pelo que ele prevê aí do desmonte que o Instituto sofrerá se aprovado. E um ponto que eu chamava a atenção no período da manhã, porque essa é a segunda reunião da comissão no dia de hoje para pautar esse projeto, diz respeito a um interesse que não foi dito em momento nenhum, mas que é necessário que a gente discuta, o interesse nos imóveis. O projeto de lei ele autoriza o Estado a vender 6 imóveis do IPSENG. Imóveis que, de acordo com os laudos que estão na tramitação do projeto de lei, os imóveis seriam vendidos entre 46 milhões e 55, 54 milhões, a soma dos 6 imóveis. Que impacto tem 46 milhões de reais na vida financeira do IPSENG? Nenhuma. Que impacto essa possibilidade de venda dos imóveis do IPSENG tem para grupos privados que querem estes imóveis? Um grande impacto. Porque os imóveis eles são localizados em áreas disputadíssimas de Belo Horizonte, e um imóvel é em São João del Rei. Então, são imóveis que há muito tempo se quer ter acesso para fins privados. E aí o governo não tinha tido a oportunidade de autorizar simplesmente a venda desses imóveis. Então, viu na oportunidade de um falso discurso de melhorar o IPSENG a possibilidade, então, de autorizar a venda dos imóveis. Eu dizia no período da manhã, deputado professor Cleiton, Vossa Excelência é presidente da Comissão de Cultura da Casa, e um dos imóveis que esse projeto vai autorizar a venda é o imóvel que hoje está o Centro de Arte Popular. Eu tive a oportunidade de visitá-lo. O deputado professor Cleiton também está comentando que esteve lá. É um centro popular, o Centro de Arte Popular. Ele faz parte do circuito cultural ali da Praça da Liberdade. Ele vai ter vai ter acervo. Vou compartilhar aqui com vocês, porque eu tenho tempo. Se todo mundo está aqui também tem tempo, então a gente pode conversar sobre isso. Primeiro, o Centro de Arte Popular, que é o imóvel que o governo Zema quer vender, localizado lá na Rua Gonçalves Dias, 1608. Tem a museografia do Centro de Arte Popular. Vou ler aqui para apresentar esse Centro de Arte Popular. Contou com a pesquisa museológica elaborada pelo antropólogo Ricardo Gomes Lima. Tem como base 2 pilares, o da temporalidade e o da espacialidade. No que diz respeito à temporalidade, o museu apresenta desde as pinturas rupestres do Vale do Peroaçu, que são as primeiras manifestações populares, até os grafismos urbanos contemporâneos. No que tange à especialidade, o espaço reúne em suas 4 salas de exposição de longa duração o que há de mais representativo em cada região de Minas. Depois, nós vamos ter aqui a apresentação do acervo. O acervo do Centro de Arte Popular é composto aproximadamente por 800 objetos, confeccionados em madeira, cerâmica, tecido, fibras naturais, pedras, além de outros suportes e linguagens com obras pertencentes ao Estado de Minas Gerais e a colecionadores particulares em regime de comodato. Geraldo Teles de Oliveira, Maria Lira, Dona Isabel, Zefa, Ulisses Mendes, João Alves, Arthur Pereira, são alguns dos artistas que assinam as obras que compõem o acervo do Centro de Arte Popular em exposição. A originalidade e a criatividade do artista popular mineiro estão ao alcance dos olhos dos visitantes, assim como o domínio do fazer artístico sobre as matérias-primas proporcionadas pela natureza. O Centro de Arte Popular, que é o imóvel que o governo Zema quer vender, também tem um núcleo educativo.
que recebe o público espontâneo, os grupos escolares agendados, instituições públicas e particulares, além de outros projetos de arte e educação. São propostas visitas mediadas e oficinas temáticas, a fim de compartilhar os saberes sobre os modos de produção e suas autorias, assim como seus contextos históricos, econômicos e sociais. A riqueza, a diversidade e a singularidade da arte popular, bem como os sentimentos de reconhecimento e pertencimento, são condições para a formação, educação e para o desenvolvimento da cidadania. O Centro de Arte Popular, que é o imóvel que o governo Zema quer vender, nesse projeto de lei do IPSENG, tem também as salas. A sala Artes Primeiras e Imaginário Popular, onde estão presentes no museu as pinturas rupestres do Vale do Peruaçu, com seus grafismos abstratos e geométricos e sua continuidade em mitos e lendas que influenciaram a atual produção de pintura com pigmentos naturais de Maria Lira. O espaço reúne ainda o imaginário popular de Ulisses Pereira e Maurino, dentre outros mestres, além de arte indígena dos Machacalis e o legado indígena nas cerâmicas da comunidade Candeal. A sala Arte e Religião integram a proposta museológica a representação da tradição do toque dos sinos em Minas Gerais, de influência de arte santeira dos séculos XVII ao XIX. Dos ex-votos pintados e escultórios, dos presépios e a expressão em pedra-sabão, além da permanência do traço barroco nas esculturas populares atuais. Também vai ter a sala Grandes Mestres. Os artistas populares contemporâneos se encontram na sala Grande Mestres. Arthur Pereira, Zéfla, Plaçadina, Ulisses Pereira, Noemisa, Isabel Mendes, Margarida Mendes, José Valentim Rosa, dentre outros artistas reconhecidos por valorizarem a tradição a partir das linguagens próprias. A sala Arte de Morar e Festejar é onde a arte popular se mistura ao cotidiano, à culinária e aos fios das tecelagens e bordados. Também fazem parte dessa arte os forros de teto em bambu trançado, os utensílios culinários do dia a dia, tais como gamelas, pilões e a produção do queijo, bem e material tombado. São típicos de arte popular os festejos mineiros, representados pela festa de São Gonçalo, as diversas guardas do gado mineiro e os tapetes devocionais produzidos durante o período da Semana Santa. Eu estou apresentando para vocês, ou para quem está me ouvindo, aqui tem a parte do edifício. O edifício em estilo eclético, que hoje abriga o Centro de Arte Popular, localizado na Rua Gonçalves Dias, próximo à Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, foi projetado inicialmente para uso residencial pelo arquiteto modernista em 1928. Posteriormente, tornou-se a sede do antigo Hospital São Tarcísio. Em 2012, o espaço transformado em museu, a partir do projeto desenvolvido pela dupla de arquitetos Janete Ferreira da Costa e Acácio Gil, e passou a integrar o Circuito Liberdade. O Centro de Arte Popular foi inaugurado em 19 de março de 2012 e exibe ao público a riqueza da cultura produzida pelos artistas populares de Minas Gerais. Criado com o objetivo de divulgar a pluralidade e a diversidade cultural mineira, dinamizando a produção, o consumo e a fruição artística e atuando como poderoso agente de inclusão social, o Centro de Arte Popular reúne um acervo representativo proveniente de instituições públicas, bem como de entidades e colecionadores privados. Em suas salas de exposição estão em exibição obras de artistas de diversas cidades do estado de Minas Gerais, entre elas Araxá, Belo Horizonte, Cachoeira do Brumado, Distrito de Mariana, Divinópolis, Ouro Preto, Prados, Sabará, São João del Rei e municípios do Vale do Jequitinhonha. Se vocês tiverem aqui, aqui é a frente
onde está hoje o Centro de Arte Popular, imóvel que o governo Zema quer vender sob o falso pretexto de recursos para o IPSENG. Essa venda não trará nenhum impacto positivo para o IPSENG, mas vai trazer um forte impacto para o grupo econômico privado que conseguir comprar esse imóvel. E aí, Minas Gerais ficará sem o Centro de Arte Popular, com tudo que o entrega, porque esse Centro de Arte Popular vai acabar com a aprovação deste projeto de lei que vai autorizar a venda de onde hoje ele está localizado. Então, acho que meu tempo já acabou. Sim, senhora. Então, não tem como corrigir o reloginho? Vai, já consertou. E são essas as minhas considerações nesse primeiro momento, presidente. Para encaminhar, presidente. Tem Vossa Excelência a palavra para encaminhar por 10 minutos. Presidente, boa noite. Boa noite, deputada Beatriz Cerqueira, deputado Grego da Fundação, deputado Roberto Andrade, deputado Rodrigo Lopes, deputado Leleco Pimentel, deputado Ulisses Gomes, nosso líder aqui também presente. Mas, presidente, eu encaminho aqui o voto favorável à retirada de pauta desse projeto que, do ponto de vista legal, ele tem seríssimos problemas. Deputado, com a presença do deputado Ulisses, Vossa Excelência não está compondo o quórum. Então, Vossa Excelência não pode encaminhar. Deputado Ulisses Então, acabou pode continuar. de sair. Cadê o Ulisses? Cadê você? Eu não estou vendo o deputado Ulisses aqui, deputado. Pede recomposição do seu tempo aí. Foi interrompido, tem jeito não. Presidente, acho que eu voltei lá. Pode ir, pode ir. Pode, presidente? Pode. Obrigado. Olha lá, voltei lá para cima, lá, presidente. Ó. Então, eu peço para reiniciar o meu tempo, então, presidente. Olha, perdi muito tempo aqui. Pode continuar, deputado, pode continuar. Bom, deputado João Magalhães, primeiro que vou retomar, então, o raciocínio. Daqui a pouco eu vou discutir por que existem problemas de legalidade. Primeiro, queria entrar, deputada Beatriz Cerqueira, na questão do que nós estamos discutindo exaustivamente há meses aqui nessa casa. É impressionante o que o governo tem feito de sistemáticos e constantes ataques aos direitos dos servidores. Eu costumo até falar que, quando é para atacar servidor, o governo Zema coloca na velocidade 5 da música do Creu. Vou repetir o que eu acabei de dizer. Quando é para atacar direito do servidor, o governo Zema coloca na velocidade 5 da música do Creu. E aí, quem ouviu, sabe do que eu estou dizendo. Isso porque nós estamos falando aqui de um projeto que vai impactar diretamente a vida dos nossos servidores, que eu fico imaginando, deputada Beatriz Cerqueira, demais deputados, e a única deputada é Vossa Excelência aqui nesse momento, mas aos nossos servidores e servidoras, representantes dos sindicatos, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia, inclusive recentemente, deputado Leleco, nós estivemos no PPAG, lá na minha cidade, em Varginha, um dos módulos do PPAG, e eu confesso que a gente não conseguia falar de PPAG, porque no intervalo, nos momentos em que a gente estava diante dos participantes, a única coisa que as pessoas perguntavam era: e o IPSENG, deputado? Você tinha muitos servidores ali, e parentes de servidores, e pessoas com uma relação histórica, afetiva com o IPSENG. Mas eu queria chamar a atenção dessa comissão, e chamar a atenção mesmo, porque o processo aqui não é somente de obstrução,
é um processo de tentativa de convencimento dos deputados que estão aqui do que representa esse projeto em termos de impacto e em termos também de legalidade. Porque quando eu falo de legalidade, nós encontramos aqui, deputados e deputada, no dia, a data aqui, 18 de dezembro de 2023, deputado do nosso bloco, deputado Betão, ele apresentou um requerimento na comissão da qual ele é presidente, que é a Comissão de Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, um requerimento encaminhado ao Tribunal de Contas, pedindo providências para que, nos termos do artigo 281 da Resolução 12 de 2008 do Regimento Interno, seja deflagrada inspeção de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Em outras palavras, resumidamente falando, o deputado Betão solicitou que fosse realizada uma auditoria pelo Tribunal de Contas para averiguar o histórico desmonte passado pelo IPSENG. E qual é a resposta do Tribunal de Contas, deputada Beatriz? A resposta é que, de fato, tem problema. E é necessário uma auditoria. Como que nós votamos aqui um projeto relacionado a um instituto que foi sumariamente sucateado, que há uma dívida do Estado para com o instituto, que aí a gente pode discutir o montante, o valor, seja na questão da Previdência ou seja na questão da saúde, e, ao mesmo tempo, olha o que diz o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado fala que averigou problemas na ordem de desvio de recursos, desmanche do Instituto, fragmentação do conceito constitucional de Seguridade Social, descumprimento da legislação, excesso de cargos de livre nomeação, inexistência de concurso público, inadequada utilização do patrimônio imobiliário, que, mais uma vez, é discutido aqui por conta desse projeto, que, além de aumentar a contribuição, ele tem um problema aqui, que é um problema de implosão de um patrimônio que não pertence ao Estado, pertence ao Instituto. E, se pertence ao Instituto, pertence aos servidores. O imóvel que Vossa Excelência trouxe aqui como um dos imóveis que será vendido e que não resolverá o problema do caixa do IPSENG, é um imóvel, senhores deputados, servidores, quem nos acompanha, um imóvel que foi concedido ao IPSENG como forma do Estado pagar a sua dívida com o Instituto no governo de Juscelino Kubitschek. Assim como nós tivemos outras situações, deputado Leleco Pimentel, no governo Israel Pinheiro, no governo Francelino Pereira, por várias vezes, devendo aos servidores e devendo ao IPSENG, o Estado utilizou como forma de pagamento de dívidas a cessão desses imóveis. Os atuários, os especialistas nas ciências atuariais, dizem que, quando você tem um instituto de previdência, a única coisa que você não deve fazer é exatamente se desfazer do patrimônio imobiliário, porque o patrimônio imobiliário é uma forma de você ter lastro previdenciário, lastro de garantia de possíveis problemas no futuro, que é o que eu tenho discutido aqui também na Comissão de Administração Pública em relação àquilo que foi estabelecido quando da reforma da Previdência. O que a gente vê o tempo todo aqui é o Estado se desfazendo dos seus imóveis. Então, eu peço a Vossas Excelências que nós possamos retirar de pauta o projeto e aguardar
auditoria do Tribunal de Contas do Estado, porque o Tribunal de Contas não é o professor Cleito que está falando, é o Tribunal de Contas do Estado que disse que tem problemas e é preciso ser realizada uma auditoria. É preciso fazer com que o IPSENG, que hoje tem problemas, e nós sabemos disso, ele possa voltar a atender como se atendia somente no ambulatório do Dr. Dário de Farias Tavares, as 33.800 consultas médicas que eram disponibilizadas por mês. Olha onde que o IPSENG já esteve. 33.800 consultas eram disponibilizadas para os nossos servidores somente em um dos espaços do IPSENG. Que a gente coloque a mão na consciência e que o líder de governo que está aqui, o deputado João Magalhães, que preside, inclusive, essa sessão da fiscalização financeira orçamentária, volte para a velocidade 1 da música do CREL, para que a gente tenha uma menor celeridade e essa gana que esse governo tem de implodir os direitos dos nossos servidores e, de fato, aqui, em um dos momentos mais tristes desses 6 anos da Assembleia Legislativa, a possibilidade de nós fazermos com que aqueles servidores que ganham menos de um salário se deparem com um contra-cheque, se esse projeto passar, que vai trazer ali um desconto maior de contribuição do IPSENG, que eu não sei o que será desses senhores e dessas senhoras que dependem desse plano de saúde, que já foi um dos melhores do Brasil, sucateado com necessidade de auditoria, como está dizendo o Tribunal de Contas do Estado. Em votação, requerimento para que seja retirado da pauta o projeto de lei 2288/24 do governador do Estado. É a votação do requerimento. Sim. Então, em votação, as senhoras deputadas e senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento foi rejeitado. Ficou 3-3, o João não levantou. Sobre a mesa, requerimento de outra deputada Beatriz Cerqueira, Sargento Rodrigues e deputado Cristiano Silveira, que requer, nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 2018/24 do governador do Estado. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, tem Vossa Excelência a palavra por 10 minutos. Presidente, agora, acho que no primeiro momento, a gente já trouxe aí a denúncia dos reais interesses, né, desse projeto avançar. Eu vou repetir. Se fosse um projeto bom para o IPSENG, os sindicatos que representam os servidores seriam os primeiros a defenderem a sua aprovação. O objetivo do projeto não diz respeito a melhorias do IPSENG. Tem interesses alheios aos interesses do IPSENG. E o primeiro deles, que nós já abordamos, diz respeito à venda dos imóveis. Os valores que eu disse na minha intervenção anterior estão na tramitação do projeto, em que tem um valor mínimo de 45 milhões e uma avaliação de valor máximo de 55 milhões. Todos os 6 imóveis. Os 6 imóveis. Então, a soma da venda dos 6 imóveis, o Estado chegará a ter, no máximo, 55 milhões de reais. Então, não é um bom negócio para o IPSENG, mas vai ser um grande negócio para os grupos econômicos que querem ter acesso a esses imóveis e não conseguiriam, porque eles pertencem ao IPSENG. Então, é a grande oportunidade de quem está interessado nesses imóveis. E aí veio embutida aí na suposta melhoria do IPSENG a venda desses imóveis. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, presidente, colegas deputados, eu quero abordar um segundo ponto, que é um documento que todos nós, deputados e deputadas, tivemos acesso, que diz respeito, deixa eu achar a minha marcação aqui, ao que o governo pretende com as mudanças que farão com que
haja uma cobrança extra de um determinado grupo social. Então, quando se a Assembleia votar esse projeto em plenário, a Assembleia estará concordando com uma taxa extra que será aplicada às pessoas com mais de 59 anos de idade. Isso está no conteúdo do projeto. Então, a alegação de que é um público que mais utiliza o serviço do IPSENC e, portanto, precisa contribuir mais, além do que todos já fazem a sua contribuição, que é de 3,2%. Então, tem uma taxação extra que vai focar exclusivamente nas pessoas com mais de 59 anos. Todos nós que estamos aqui sabemos que, da contribuição que o servidor faz, o Estado faz o aporte de 50%, exceto dessa taxação extra, em que o servidor, ou seu dependente, ou pensionista com mais de 59 anos, vai pagar sozinho. É isso mesmo. Às vezes, eu tenho vontade de não apresentar requerimento nenhum desse projeto ir rápido para o plenário, para que todos os deputados possam, em plenário, se posicionarem. Porque votar a favor desse substitutivo aqui agora, e votar a favor do parecer, né? Não é substitutivo, desculpa, é parecer. E votar a favor do projeto em plenário, que é o que o governo quer fazer isso nessa quarta-feira, é votar por uma taxa extra para as pessoas idosas. E aí, durante o debate público que nós realizamos na semana passada, eu tive a oportunidade de compartilhar, e eu faço aqui novamente, deputado Leleco, uma planilha que todo mundo teve acesso, porque essas informações chegaram à Assembleia depois que eu apresentei a minha penúltima questão de ordem no plenário, que dizia respeito que o governo não havia apresentado os impactos desse projeto de lei. Faltavam muitas informações, que só chegaram à Assembleia depois que o projeto tramitou na última comissão, que foi a de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Ou seja, o projeto tramitou em todas as comissões da Casa, sem que o governo tivesse apresentado os impactos desse projeto. E aí, depois que terminou a tramitação, na última comissão, que foi essa, lá no primeiro semestre, o governo encaminhou uma série de informações que eu tive o cuidado de ler, e eu tenho certeza que todos os meus colegas deputados também leram. Então, o que eu vou falar agora não é uma novidade para os deputados. Quero compartilhar com quem está acompanhando essa discussão pelos canais aí da Assembleia Legislativa. Eu vou achar a tabela, porque ela é bem ilustrativa. Isso aqui foi um ofício do secretário de governo, encaminhando essas informações. Aqui, vocês vão me acompanhar, é a tabela estimativa do impacto orçamentário financeiro com a aprovação do projeto de lei em milhões. Aqui, o governo fez uma estratificação por grupo. Então, o primeiro aqui seriam os titulares, contribuintes. O segundo seriam os cônjuges. Aqui tem os dependentes. Patronal, que é a contribuição, igual eu expliquei, né, que o governo contribui com 50%. E, na sequência, a alíquota adicional de 1,2%, que é exatamente aquela alíquota que será paga exclusivamente pelas pessoas com mais de 59 anos. Essas pessoas, e aí a gente tem uma previsão para 2024, 2025, 2026. Se nós analisarmos detidamente, tanto no ano de 2024, não sei se está todo mundo conseguindo me acompanhar aqui, quanto no ano de 2025. No ano de 2026, de todos os grupos que estão compondo aí a contribuição para o IPSENG, de onde sairá o maior volume de recursos? Do adicional, da alíquota adicional de 1,2%. Então, daquele total de recursos que o governo afirma que vai arrecadar com este projeto de lei, a maior parte virá de pessoas com mais de 59 anos. E nós concordaremos com isso, nós não, né? Nem eu, nem deputado Leleco, nem deputado professor Cleiton, nem deputado Ulisses Gomes e todo o nosso bloco, né? Nós não concordaremos com isso. Mas a Assembleia, na sua maioria, vai chancelar uma taxação extra para as pessoas com mais de 59 anos.
E aí, qual é o recado que nós estamos dando à sociedade? Punição, né? Chegou aos 59 anos, paga mais. Nós deveríamos estar com um governo que cuidasse das pessoas idosas. Esse é um debate muito feito durante as eleições municipais. Quem apresentava política de proteção e de cuidado das pessoas idosas. O governo Zema ele inverte. Ele diz, olha, as pessoas idosas são aquelas que precisam ser punidas com uma taxação extra. Quem manda usar muito o IPSENG? Taxação extra. Então, esse parecer, hoje é parecer de emendas, mas quando finalizar aqui, vai ficar pronto para votação em plenário. E a votação no plenário significa que Minas Gerais, diferente do que precisaria ser no mundo, né? O mundo precisa cuidar das suas pessoas idosas, está dizendo, das pessoas idosas, eu quero uma taxação extra, e é dessas pessoas que eu vou tirar mais dinheiro. Porque eu fiz uma outra... Vou achar aqui minhas anotações. O governo fala do incremento na receita anual. Dos 748 milhões que o governo afirma que esse projeto injetará de receita anual ao IPSENG, 211 milhões é da alíquota adicional. O maior valor desse incremento em receita virá de pessoas com mais de 59 anos. Essas pessoas com mais de 59 anos não foram ouvidas. Não teve uma instância que escutasse os beneficiários e os seus dependentes sobre este projeto de lei do IPSENG. E me parece de uma violência extrema, nós, enquanto parlamento, decidirmos que será retirado mais dinheiro do contra-cheque das pessoas com mais de 59 anos. Esse é o resultado dessa aprovação desse projeto de lei. A Assembleia vai estar decidindo que das pessoas com mais de 59 anos, você conseguiu chegar aos 59 anos, paga mais. Essa é a mensagem que o governo estabelece com este projeto de lei, e que, em toda a tramitação, nós não conseguimos diminuir danos. É isso que me espanta, sabe, Tieta? Paulo Henrique, porque nada constrange esse governo. O governo passou o dia fazendo a campanha contra a PEC, que a deputada federal Érica Hilton está aí angariando assinaturas. Quer dizer, aquilo que diz respeito a direito de trabalhador, que é o direito, gente, de não trabalhar todos os dias da semana, que é o direito de ter uma folga para descansar, ficar com a família. Eu sempre dou aquele conselho de ler um bom livro. Gentileza. Já terminou meu tempo? Sim, senhora. Então, eu continuo daqui a pouco. Obrigada. Sim, senhora. Concedo a palavra para encaminhar deputado Leleco, pelo prazo regimental de 10 minutos. Nossa, é lamentável ter que suceder a sua fala, que está tão pedagógica, que está tão... Pois é, mas o João hoje está... Então, deixa... Deputado João... Deixa eu botar o requerimento. Deputado João Magalhães, Passa a palavra para ele de novo. eu estou gostando de ver a cara suas de paciência, e que bom, porque nós também... Vou falar 13, se o deputado presidente... João, deputado João Magalhães, deputados Grego da Fundação, Rodrigo Lopes, o querido deputado Roberto Andrade, deputada Beatriz se ausenta por alguns minutos, mas queria eu ter o poder de síntese e a capacidade pedagógica da Beatriz, mas eu me perguntaria se os alunos que não fizeram o dever de casa estão afim, de fato, de compreender os números aqui. Sabe por quê, gente? Tem que doer na consciência. Quer ver? O troço é uma desgraça, e palavra desgraça não ofende ninguém. Zema não dá oportunidade para a pessoa envelhecer. Morra. Olha aqui, o PL,
Na atual legislação, ele tem um piso de contribuição de R$ 33,02. Acompanhem. No projeto de Zema, vai para 60. Esse cálculo é simples, dobrou. O teto de contribuição, na atual legislação, é de R$ 275,15. O teto. No projeto de Zema, R$ 500. Hoje eu falei, apontando aqui durante a audiência do PPAG, para pessoas com mais de 59 anos, que eles iam pagar 500 pau, que o filho deles, que eu vou dizer quanto vai pagar, porque na atual legislação, dependentes menores de 21 anos não pagam, pois vão passar a pagar o piso de R$ 60. Aqui, deu para fazer o cálculo de novo. Beatriz é muito mais didática, né? E a pedagogia, ela é importante para que a gente compreenda. Eu sei que o Roberto é bom de cálculo. Bom de cálculo. Ele está somando. E aí, os filhos maiores de 21 anos, atualmente, filhos com idade entre 21 e 35 pagam um mínimo de R$ 30, que é menos do que o que pratica hoje o piso de contribuição, que é 33,02. Os filhos maiores de 21 anos, na lei do Zema, vão pagar entre 21 e 39 anos, e aqui até supera a idade da juventude, R$ 90. Calculou aí, gente? Olha a desgraça que Zema está fazendo os deputados da base dele votar. Eu não posso usar outro nome aqui. É uma desgraça. O cônjuge, que atualmente tem isenção indireta, porque o casal compartilha o teto dos 275, será retirado do teto familiar, passando a ter um teto individual. Agora eu descobri que Zema não quer que você envelheça e está querendo que você separe. Zema agora é danado, ele quer que todo mundo fique igual ele, solteirinho, andando por aí com a malinha, só com as cuequinhas, porque ele vai retirar do casal. Aqui tem uma questão geracional e tem uma questão também da retirada daquilo que as pessoas fizeram de boa fé, que é casar. É uma desgraça. Eu acho que tem que ser condenado. As pessoas com 59 anos ou mais, a deputada Beatriz vinha aqui discorrendo e nos mostrando que a alíquota de 3,2, onde ela apresentou aqui os cálculos, cria uma alíquota adicional de mais 1,2, o que totaliza 4,4%. A assistência médica, que é, na atual legislação, facultada ao segurado optar por apartamento, no projeto do Zema, agora eu entendi o que é que ele entende por teto. A alíquota desses serviços limita a serviços com padrão de enfermaria. Não tem apartamento, não. Aqui é morada coletiva. Todo mundo no mesmo quarto, se precisar trocar de roupa e se tiver algum acompanhante, tem que sair da sala. Porque não tem o cuidado para ter o tratamento com a devida. Porque quando você paga, você tem condições de ter uma internação em apartamento para casos em que você esteja numa condição de mobilidade reduzida, numa cama de leito, em situações pós-operatórias, que são as assistências de saúde. E, por fim, a internação, que é domiciliar, que hoje, na atual legislação, frequentemente é deferida só sob medida judicial, de ação judicial, no projeto de Zema também não existe como recorrer ao judiciário, porque exclui definitivamente do rol dos atendimentos. Aí, por fim, deputada Beatriz, eu estava recorrendo à sua formação e à sua capacidade de síntese e pedagogia para que os alunos possam somar, possam
também criar condição para votar com consciência, os acessórios e dispositivos para pessoas com incapacidades, aqui são diversas, eu não vou reduzir aquela pessoa com deficiência, mas atualmente são concedidos aos segurados. E, no plano de Zema, exclusão, porque exclui do fornecimento de próteses e órteses, cadeiras de rodas e outros. Ô, gente, Zema, que hoje está representado pelo PL 2238 de 2024, o Zema é uma desgraça para qualquer pessoa nesse Estado. Mas ele detesta 1 milhão de servidores, em especial estes que querem ter a dignidade de vida e o tratamento preservado. Eu vou terminar com o tempo que me serve para dizer que 6 pontos da maldade foram aqui definidos e o Bloco Democracia e Luta fez um material, um subsídio aqui bastante importante. Eu estou sob o seu comando, deputada. Lembrar que o primeiro ponto diz respeito ao aumento da contribuição em até 81,72%. 2, a venda do patrimônio do Ipseng, aqui também já retratado na fala da deputada Beatriz, que trouxe aqui acervo do Parque do Periuaçu, essa riqueza que nós temos, que está aqui sob a guarda do Estado. Eu vou lembrar da frase de Manuel Bandeira, quando viu o patrimônio de Ouro Preto sendo dilapidado, e evocou a memória e a razão, quando disse: meus amigos, meus inimigos, salvemos Minas Gerais das mãos de Zema. E que a consciência dos deputados não os permita apertar o dedo, porque vocês vão fenecer, como quer Zema, com os que ultrapassam 59 anos, mas o dedo seus vai estar manchado nessa história, porque votaram para a venda do patrimônio do Ipseng. Eu até queria a transferência de um hominídeo de quase 10 mil anos, parece até que meio contemporâneo da Luzia, que quase pegou fogo no Rio, mas que está sob os cuidados da Universidade Federal de Ouro Preto, para que a gente pudesse pensar qual é o patrimônio que as cavernas do Peruaçu, que o governo, além de hoje não ter sensibilidade para a vida, não tem sensibilidade para a memória. Bendito, como aqui nos trouxe a memória a deputada Beatriz. Mas a sobretaxa aos idosos, gente, isso é de uma crueldade, é de uma maldade, que ultrapassa o limite ético daquele que faz uma propaganda que mandou um projeto de lei que tem um número 2238, mas que deveria ser chamado da desgraça que deseja Zema para o servidor público que depende do Ipseng. Porque ele quer matar o Ipseng e matar quem precisa do Ipseng. O ponto 4 diz sobre a taxação dos filhos menores de 21 anos, conforme já dissemos, que atualmente não contribuem, porque a gente precisa entender que há uma questão de cuidado. Eu já passei o tempo. Sim, senhor. Posso só concluir, deputado João? Eu concluo só com 2 pontos. Ponto no próximo. E, por fim, o corte na cobertura de internações, procedimentos, e não menos importante, o desmonte do Ipseng. Só depois de ouvir a gente que as pessoas entendem o que é que a gente fala. Deputada Beatriz, mais uma vez, recorrer aos seus estudos, à pedagogia e à sua didática é tão importante. Só é lamentável que aqueles que escutam fazem seus ouvidos e sua alma de surdos. Deputados, abram os ouvidos, abram o coração. Vamos votar aqui por esse requerimento, vamos votar a favor desse requerimento. É uma apelação que fazemos para que vocês, com consciência, não manchem a história de vida que têm. Obrigado, presidente. Em votação, requerimento para que seja tirado de pauta o projeto de lei 22 de 2024. Em votação. As senhoras deputadas, senhores deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Requerimento foi rejeitado. Amém.
Em discussão, o parecer. Para discutir, tem Vossa Excelência a palavra por 10 minutos. 5 ou 10? 20 requerimentos. 10. Nós estamos com disposição. Presidente, eu vou agora abordar um outro aspecto do projeto. Eu estou aqui com um ofício assinado pelo secretário de Governo, Gustavo Valadares. Ele está datado de 8 de julho de 2024. Ele é encaminhado ao líder de governo, deputado João Magalhães, e também encaminhado ao presidente da comissão. Aqui está a administração pública, mas é da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado Zé Guilherme. Em que o secretário de governo nos encaminha alguns documentos. Tem aqui um memorando Segov Gabinete 38 de 2024, que também é datado do dia 8 de... essa é a parte do tempo que o deputado Leleco Pimentel me cedeu, né? Agora começa o meu tempo. Ok, obrigada. O outro documento é assinado por Gustavo Braga, chefe de gabinete, encaminhado a Ana Carolina Moreira da Rocha, diretora de gestão de demandas. E o assunto é o projeto de lei 2.238. E aí vem dos documentos que eu quero fazer referência. Aqui tem, primeiro, um documento que é do Instituto de Previdência, Gabinete da Presidência, assinado pelo presidente do IPSENG. Depois, esse documento todos nós já temos, que ele foi encaminhado para os deputados. E aí, depois, aqui tem uma primeira nota técnica da Secretaria de Estado da Fazenda, da Subsecretaria do Tesouro Estadual. E, na sequência, vai ter uma segunda nota técnica. Deixa eu ver se é a segunda ou é a mesma. É a mesma. A nota técnica traz uma análise no que era o anteprojeto de lei. E essa nota técnica da Secretaria do Estado da Fazenda, da Subsecretaria do Tesouro Estadual, eu quero fazer a leitura de um trecho muito importante, onde a nota começa a discutir o mérito do projeto. Na sequência, está escrito, identifica como principais alterações, e vai dizendo o que o projeto faria. A positivação do princípio da solidariedade de modo expresso, o conceito de solidariedade do governo Zema merece ser estudado, mas não vem ao caso agora. A revisão da isenção dos filhos menores de 21 anos, a ampliação da faixa etária dos filhos dependentes. O ponto que eu quero chamar a atenção é o que eu mesmo marquei, eu vou fazer a leitura. A revisão... Não, essa não é a principal, mas está aqui. A revisão da isenção indireta do cônjuge, aí vem a atualização do piso e do teto, a criação da alíquota adicional de 1,2. Então, está descrevendo, né, tudo o que o projeto de lei está propondo. O que eu quero mesmo está aqui. Eu vou ler. A definição de que o percentual de 3,2 incide sobre o somatório dos valores percebidos em caso de servidores com mais de um vínculo. Aí, aqui embaixo, de novo, a alteração propostas pelo PL do IPSENG, com relevância para o Tesouro Estadual, em função do incremento de despesas. Tem vários pontos. De novo, a definição de que o percentual de 3,2% incide sobre o somatório dos valores percebidos em caso de servidores com mais de um vínculo. Eu vou traduzir, eu fiz a leitura, porque, se eu não fizesse a leitura, ainda era possível que algum desavisado falasse que não corresponde à realidade o que a deputada está denunciando. A tradução do que o governo quer é a seguinte: todos os servidores que têm 2 cargos no Estado e têm situações de acúmulo lícito, como, por exemplo, o cargo de professores, o governo quer taxar por cargo. A proibição da taxação nos 2 cargos hoje está no artigo 85 da Lei Complementar 64. O artigo 85 da Lei Complementar 64 está sendo revogado neste projeto de lei. Então, a proibição expressa da cobrança no 2º cargo da professora será revogada com a aprovação desse projeto de lei. E, na hora que a proibição da taxação
do segundo cargo da professora for retirada da legislação, o governo está dizendo o que vai taxar. Está escrito. Eu li a nota técnica da Secretaria de Fazenda. Se eu continuasse a fazer a leitura dela, o governo vai argumentar que, para ele chegar aos 740 milhões, 48 milhões, que o governo afirma que terá de incremento anual, para o governo chegar a esse incremento, essa alteração é necessária. Está escrito aqui na nota técnica. Então, eu estou fazendo um alerta, né, uma terça-feira, à noite, todos nós queríamos estar no momento de lazer, de descanso, estamos aqui em reunião de comissão. Eu peço desculpas aos funcionários da Assembleia Legislativa, né, porque a nossa disposição de obstrução traz aí um horário extra de trabalho para todo mundo. Eu tenho consciência disso, eu peço desculpas, mas nós temos que fazer a disputa e fazer o debate, né? A aprovação desse projeto é uma aprovação de que a revogação da proibição expressa da taxação nos 2 cargos, estou citando meu exemplo de professora, ou seja, esse projeto avançando, esse projeto sendo aprovado, está caminho livre para o governo fazer a taxação do segundo cargo, porque está escrito. O governo afirma que, para chegar aos 748 milhões de reais, ele tem que adotar as medidas, aquelas que eu fui descrevendo aqui. E, entre as medidas que ele precisa adotar para chegar aos 748 milhões de reais de incremento na receita anual do IPSENG, ele precisa fazer uma cobrança do segundo cargo da professora, ou da especialista, ou de quaisquer outros cargos que permitem o acúmulo lícito conforme a Constituição. Quando um projeto de lei é aprovado, a responsabilidade deixa de ser só do proponente, no caso do governador do Estado, e a responsabilidade se torna compartilhada com a Assembleia Legislativa. Então, esse projeto de lei, ao ser aprovado, além de cumprir uma função que vai beneficiar grupos econômicos que querem comprar os imóveis do IPSENG, além de fazer uma taxação extra das pessoas com mais de 59 anos, que é de onde virá a maior parcela de recursos, né, que o governo diz que ele precisa para o incremento anual da receita do IPSENG. É um projeto de lei que vai voltar com aquilo que nós já tínhamos superado, que é a taxação no segundo cargo da professora. Então, eu estou fazendo o alerta, porque depois a gente não sabia, não foi bem assim, não era isso que a gente queria, ninguém nos explicou. Eu li o documento que foi encaminhado pelo governo à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e, portanto, para acesso de todos os colegas deputados e deputadas. Isso é muito grave, porque nós estamos falando de um segmento que, nos 6 anos do governo Zema, não teve a reposição sequer da inflação do período do governo Zema. Nós estamos falando de um segmento que não tem cumprida com a correção, conforme a legislação federal, dos reajustes do piso salarial profissional nacional, e é uma categoria que passará a ter uma segunda taxação de cargo, aí autorizado pela Assembleia Legislativa. Então, eu estou deixando aqui essa informação, estou lendo, eu li o documento do governo, que a revogação do artigo 85 da Lei Complementar 64, que é onde está expressamente a proibição da taxação do segundo cargo, com a aprovação desse projeto de lei, com a revogação dessa proibição, nós regrediremos para a possibilidade da taxação do segundo cargo, conforme está descrito na nota técnica da Secretaria de Estado da Fazenda. Então, estou deixando aí a informação para que a gente possa compreender o tamanho do impacto desse projeto de lei na vida das pessoas. Eu vou finalizar, presidente, na minha próxima intervenção, eu trago um outro assunto que também me chamou muito a atenção durante as discussões do debate público realizado na última segunda-feira, na semana passada, dia 4 de novembro, na Comissão de Administração Pública, que foi iniciativa minha, mas que contou aí com a participação dos sindicatos do funcionalismo. Ele quer encaminhar. Para encaminhar, com essa palavra, deputado Leleco. Prazo de 10 minutos, presidente.
Para encaminhar, não, para discutir o parecer. A gente está na discussão agora. É discussão, é. 10 minutos, é isso? Perdão. Vou pegar seu microfone. Eu estava aqui ouvindo a deputada Beatriz e pensando a manchete que tivemos há 1 ano e meio atrás aqui, era da Arcata. A Arcata quebrou, acabou com o sorriso de muita gente e deixou muita gente mutilada. Eu fui responsável por chamar aqui, junto com o PROCON da Assembleia, dezenas de milhares de pessoas que foram atacadas da noite para o dia, porque era véspera, pelo que me lembro, do Dia da Mulher, uma data muito especial, e nós descobrimos que os donos da Arcata, que a gente nem sabe quem é, eles dilapidaram o patrimônio todo, eles resolveram buscar ali até a cadeirinha de escritório na madrugada e abandonaram pessoas que buscaram fazer uma economia, às vezes para ter uma dignidade de um sorriso, um tratamento para que pudessem comer. Pessoas que passaram a vida inteira trabalhando e tiveram este golpe. E até hoje, eu tenho ido, inclusive na justiça, tem gente que não tem direito e acesso ao raio-x, que fizeram da sua boca para promover um tratamento e agora não podem fazer intervenção, porque não tem vestígios de como é que foram essas intervenções. Eu estava também lembrando aqui de como é que muitos, irresponsavelmente, quebraram as cooperativas chamadas Unimed, nos estados. A mais recente, a paulistana, aliás, a mais recente é do Rio de Janeiro. E eu pensei, tem uma coisa muito similar com o que está fazendo o Zema. Muito similar com o que está fazendo. Porque, veja, primeiro, esta quebra de contrato que está sendo proposta, que os deputados aqui assinem. Porque se fosse para assinatura ou a consulta, aqueles que fizeram trabalhar a vida inteira e contribuir para o IPSENG, se eles tivessem que assinar esse acordo junto com o Zema, eu acho que ia ter uma assinatura só. 1 milhão de falta de assinaturas e uma assinatura só de quem resolveu achar que governar o Estado é governar suas lojas mequetrefe. Aquelas lojas que vendem aqueles eletrodomésticos que ninguém quer levar para casa e que maltratam os servidores e funcionários. Ele não sabe o que é servidor, desculpa, os trabalhadores das suas lojas. E eu até duvido que Zema deseja a saúde desses trabalhadores que trabalham nos postos, trabalham nas lojas, porque isso é que ele faz, transferir a sua mente de transformar tudo em mercadoria para o Estado, e acha que engana fazendo propaganda de que tem um Estado eficiente. Pois as lojas do Zema, vocês entram para ver. Aliás, não entra. Não entra. Eu quero lembrar, então, que o caso da Arcata, que o caso da Unimed, que em muitos lugares, que a Unimed é regional. O deputado João Magalhães sabe bem como é que anda a Unimed lá na região de Manhuaçu. Quebrada. Quebrada. Quebrada, e o patrimônio dos sócios está lá garantindo na justiça que eles mantenham contratos que eles não dão conta. É isso o mesmo que deseja Zema com os servidores. Só que aqui o caso é diferente. Aqui ele tem o Estado como garantidor. Então o que é que ele pensou? Não é uma cooperativa que vai garantir aos seus cooperados a saúde. Aqui, o contribuinte ou o servidor que dedicou a sua vida, tendo descontado no salário, isto que ele tentou quebrar, porque agora ele quer vender o resto.
Ele quer vender aquilo que é um patrimônio que não foi ele, que foram os trabalhadores. Tem alguma coisa erguida por esse Estado, inclusive este palácio aqui, que não tenha sido no lombo dos trabalhadores? Não foi no dono da loja, não foi o dono da loja com seu lucro, que construiu e arquitetou este patrimônio que tem hoje o Ipseng, não. Foram os trabalhadores que bancaram, que deram suor, e esse dinheiro quem construiu este patrimônio. Por isso a defesa de mais de 1 milhão de servidores, e eu posso dizer que aqui se somam os servidores ativos e inativos do Estado, na mesma luta. No entanto, o que tem a ver a Arcata, que deu o tombo nos seus clientes, o que tem a ver a Unimed, que anda quebrando, porque só gosta de explorar e não paga nem pelos seus serviços, e Zema, quando quer, com este PL, que a gente já denominou aqui por diversas vezes, projeto de lei 2238 de 2024, ao atacar os servidores, querendo, primeiro, ele deu com os burros na água, porque ele achou que os servidores iam cuspir, escarrar no Ipseng, porque ele sabe da responsabilidade dele de ter colocado o Ipseng na precariedade que está hoje. Então ele achou que era agora só dar o golpe, falar que ia aumentar, para o servidor vir aqui e falar, fecha o Ipseng que é melhor do que cobrar da gente. Pois não foi isso que ele encontrou. Encontrou luta e resistência, porque o trabalhador, quando ele resolve construir, com o patrimônio e com a luta dele, um oratório pequeno que seja, um banheiro, ou colocar um ladrilho na sua casa, ele sabe o quanto lhe custou de tempo e vida para poder fazer aquele investimento. E a palavra investimento aqui, ela aparece então com aqueles que, contribuindo da forma como puderam, mesmo sabendo que muitas vezes o serviço do Ipseng lhes foi negado, ele dá valor porque foi ele quem conseguiu construir o patrimônio que o Ipseng tem hoje. Qual direito tem um governo que já podia pedir falência porque não dá conta de administrar, mas gosta de propaganda? Qual direito tem este governo de vir aqui liquidar o patrimônio que os trabalhadores construíram durante todas essas décadas e que precisam dela para buscar algum atendimento de saúde que lhe dê dignidade, sabendo que esses mesmos servidores são os que defendem também o SUS, que se fosse continuar na mão daquele que, similar ao jeito de Zema, tentou quebrar o SUS. Nós não podemos, então, ao final, comparar a Arcata e péssima administração das Unimedes, senão com Zema. Para rememorar as pessoas de que aqueles que acham que saúde e previdência são custos, tratam como Zema e como os donos da Arcata, e em muitos casos também os que administram Unimed, para quebrar, para explorar e para não devolver o produto que aqueles que pagam precisam. Este caso é diferente. É por isso que, no outro dia, uma deputada bolsonarista que veio aqui para liquidar, para arrasar com a esquerda, não conseguiu. Até esses dias, convidaram a deputada para ficar uns 2 dias em casa, enquanto a deputada, que é secretária, tomou posse novamente. A outra secretária, que não vai ter um vintém, não vai ter um centavo das emendas, teve que ficar em casa sem conseguir exterminar com a esquerda, deputado Cleiton. Ela também agora fica sem emenda, acredito eu, né? E fica também sem ter conseguido exterminar a nossa voz. Eu quero, por fim, com o tempo aqui que nos foi percebido, dizer que a gente precisa acabar
é com essa gente que acha que aquilo que a gente construiu é custo, e que gente como Zema, como os canalhas da Arcata, e como aqueles que quebram planos de saúde de cooperativas, essas pessoas devem estar na cadeia. Elas não podem estar por trás de uma mesa, nem governando, nem fingindo que são gestão, e nem muito menos enganando a boca e o sorriso dos outros. Que os nossos ouvidos nos valham para que a gente não permita a privatização, a quebra do Ipseng e este golpe contra os servidores públicos que tenta perpetrar o Zema com este projeto de lei 2238, e que eu tenho certeza, até o fim, mesmo com a cantilena, com a reza, com a oração, com as mandingas, nós vamos conseguir que o coração de pedra desses deputados mude, para a gente conseguir mudar esta regra. Deputada Beatriz, nós temos que tentar convencê-los. Conclua, deputado. Agora é pelo amor, que pela dor, acho que não deu. Obrigado, presidente. Presidente, já foi. No decorrer da discussão, foram apresentados requerimentos que requerem adiamento da discussão do projeto, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Qual que é o requerimento agora, presidente? Requerimento de votação nominal. Votação nominal para adiamento da discussão. Vamos encaminhar, né? Tem Vossa Excelência a palavra para encaminhar. Presidente, nós já estamos chegando na reta final. A oportunidade desse momento de obstrução é a gente mostrar as inconsistências, os problemas, a furada que é esse projeto. No último dia 4 de novembro, nós tivemos a oportunidade de ouvir o presidente do Ipseng, que participou do período da manhã, foi a primeira mesa que nós fizemos, em que ele apresentou o que seria feito com os recursos que serão arrecadados com essa mudança no financiamento, com as mudanças propostas por esse projeto de lei. Ele apresentou, é um documento que está disponível também para todos os colegas e para toda a sociedade, porque é um documento que foi apresentado durante o debate público, ele fica disponível lá no portal da Assembleia Legislativa. Mas aí, o que nos chamou a atenção naquela oportunidade, quando ele apresentou as medidas, né? Então, dos mais de 748 milhões que o governo afirma que vai ter um incremento da receita anual, ele disse que parte do recurso é para custear o déficit do Instituto de Previdência deste ano, 2024. Uma parcela do recurso a outra parcela vai ser para investir na rede própria do Ipseng, e outra parcela do recurso para investimento na rede credenciada. Aí eu prestei muita atenção a toda a apresentação dele, mas, em momento nenhum, ele apresentou, e em momento nenhum isso foi apresentado, durante todo o tempo que eu faço o debate, a luta em defesa do Ipseng, melhorias relacionadas à carreira dos servidores do Ipseng. Mudanças de pisos salariais que tornassem os pisos salariais competitivos com o mercado. Porque esse conceito de salário competitivo ele foi trazido pelo governador Zema quando ele precisou e propôs e conseguiu a alteração do salário dele, do vice-governador, dos secretários e dos secretários adjuntos. O que eles argumentavam? Nós precisamos pagar bem os secretários e os adjuntos, porque senão nós vamos perdê-los para o mercado. Foi uma coisa assim, não foi, não? A argumentação foi isso, de uma boa remuneração para que os bons ficassem na gestão pública. Bem, então, eu estou usando o mesmo argumento, onde o governo deveria praticar salários competitivos para que médicos, para que técnicos de enfermagem e outras carreiras, também administrativas do Ipseng, fossem fortalecidas. Às vezes que eu fiz visita lá no Ipseng, um dos argumentos para demora de cirurgias era a dificuldade de você ter determinado profissional, de determinada especialidade médica.
E dizendo, inclusive, no caso, a discussão que o IPSENG apresentou foi no caso dos anestesistas. Inclusive, dizendo que esse não era um problema do IPSENG, era um problema geral, que estava se enfrentando aí no mercado. Bom, então, se você quer melhorar o IPSENG, e se esse projeto de lei é um projeto de lei que vai trazer aí incrementos, segundo o governo, importantes e necessários, tanto para a rede conveniada quanto para a rede própria do IPSENG, nós tínhamos que ter um plano de valorização dos servidores do IPSENG, um plano de concursos públicos que pudessem ocupar os mais de 2.600 cargos vagos hoje existentes na carreira dos servidores do IPSENG, de forma que o adoecimento pelo excesso de jornada que hoje os servidores do IPSENG são submetidos, pudesse ser combatido, de forma que nós pudéssemos voltar a ter um corpo de servidores do IPSENG cuidando do Instituto de Previdência. Mas o presidente do IPSENG não apresentou nenhum plano relacionado a salários competitivos com o mercado dos profissionais do IPSENG, política de carreira dos profissionais do IPSENG, nenhuma robusta política de concursos e nomeações de concursados. Repito, hoje o IPSENG tem mais de 2.600 cargos vagos, esses dados estão disponíveis no Tribunal de Contas do Estado, e, portanto, mais da metade dos cargos do IPSENG hoje não estão ocupados, o que tem uma grande sobrecarga de trabalho dos servidores. E aí a pergunta, se o governo vai estar fazendo esse projeto, vai incrementar 748 milhões. Nós sabemos que parte dele, inclusive, quem vai pagar a conta, são as pessoas com mais de 59 anos de idade, com a taxa extra de 1,2%. Nós sabemos que outra parte virá custeada pela taxação do segundo cargo, conforme eu já apresentei documentos aqui encaminhados pelo secretário de Governo, dizendo que é uma necessidade para se chegar aos 748 milhões de reais que o governo pretende de receita anual a mais para o IPSENG. Se não tem nenhum plano sobre concurso público, carreira, salários competitivos, como é que o Estado vai melhorar o atendimento da rede própria? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Nós estaremos diante de um grande esquema de terceirização e privatização dos serviços do IPSENG, que, inclusive, já começou pela radiologia. Eu recebi profissionais da radiologia do Hospital do IPSENG, e temos, inclusive, uma visita técnica marcada da Comissão de Administração Pública, numa sexta-feira próxima, porque esse processo de terceirização e de privatização de serviços do IPSENG já está em curso. Então, o incremento de receita que o governo pretende não é para fortalecer o IPSENG. Nós teremos aí a contratação de grupos privados que passarão a prestar serviços dentro do IPSENG, substituindo os servidores do IPSENG. E nós sabemos que, quando essa política começa, os servidores, que são aqueles de carreira, aqueles que são concursados, eles vão ficando cada vez em menor número e ficando cada vez mais numa invisibilidade das suas condições de trabalho. Então, eu quero alertar, porque o caminho desse projeto de lei, ele não é um caminho que vai fortalecer o IPSENG. Vários aspectos não vai fortalecer, mas também sobre o aspecto dos servidores que hoje fazem o IPSENG acontecer no seu dia a dia da rede própria do Instituto. Isso é grave, porque depois que a onda de privatização ela começa, a privatização, a terceirização de serviços, ela vai se confundindo com a política. E aí grupos políticos, grupos privados, grupos econômicos que começam a lucrar nesses grandes esquemas de privatização, eles passam a fazer lobbies cada vez maiores nos espaços políticos, seja nos corredores do Poder Legislativo, seja nos corredores da cidade administrativa. Então, esse grande esquema de privatização é o caminho que acontecerá quando o governo não apresenta política de valorização de carreira, de condições de trabalho, e de concurso público dos servidores do IPSENG, se ele diz que ele vai melhorar. E aí tem uma tabela mesmo, né? O presidente do IPSENG ele apresentou uma tabela do que se pretende ampliar de serviços mesmo, de consulta, de atendimento. Ele apresentou essa tabela para a gente no debate público. E se vai ampliar
determinados serviços, sem ampliar e dar condições aos servidores do Instituto, nós sabemos qual é o caminho que será trilhado. Então, eu aproveito, Tieta, Badia, que são do CISIPSENG, estão acompanhando as discussões aqui, fazer esse alerta para os servidores do Instituto. E aí a gente tem uma outra consequência, que agora a gente não está discutindo, mas daqui a pouco vai chegar um projeto de lei sobre... É o FUNPENG, né, que ainda existe? Porque o FUNFIP... é o FUNFIP. O FUNPENG, que era superavitário, já acabaram com ele. E aí eu faço um outro alerta, que quando você não tem, no serviço público, um processo de renovação dos seus quadros via concurso público, você vai também comprometendo a previdência dos servidores públicos. Então, isso pode chegar para a gente mais cedo do que a gente imagina. Nós estamos num governo que talvez seja o governo Zema, de todos os governos aí nos últimos 15, 20 anos. Vale a pena a gente fazer esses levantamentos, o deputado Leleco depois, mas possivelmente o governo Zema, porque antes de estar aqui eu acompanhava e fazia a luta, né, pela educação, a luta sindical pela educação, mas esse governo Zema, então, ele pode ser o governo que tenha tido a menor política de nomeação de concurso público. Hoje eu vi a Secretaria de Estado da Educação fazer festa com algumas nomeações anunciadas e todas as pessoas nomeadas, uma grande conquista para todos nós, mas diante de um quadro de 80 mil contratados, você fazer um anúncio foi de 400 nomeações hoje? Um pouco mais do que isso, um pouco mais, um pouco menos. É um deboche, né? É um deboche. De um concurso público que você deveria já ter chamado todos os concursados que passaram e já está realizando um novo concurso público. Então, eu quero alertar, presidente, ao finalizar a minha fala, de que nós ainda teremos um impacto que pode chegar mais cedo do que a gente imagina, com a não valorização dos servidores de carreira e sem política de concurso, que é o impacto na Previdência. Eu encerro por aqui, porque já tocou o sino. Para encaminhar, com a palavra, deputado Leleco. Presidente, agora nós vamos ter de versar sobre história, Rodrigo Lopes. 1914. Roberto Andrade. 1914. Talvez Roberto Andrade ficou ali pensando, Santos Dumont. Santos Dumont, lá na França, levava diversos conhecimentos já, né? Inclusive o relógio de pulso, foi invenção dele, ó. Está aí no seu braço. Invenção de Santos Dumont. E do avião também, né? Mas sabe o que estava acontecendo nesse ano? Servidores públicos resolveram dar início à história do IPSENG, naquele momento, para acudir às viúvas dos homens que geralmente morrem mais cedo. Isso desde o século XVIII. Lembro que a pessoa humana escravizada no século XVIII, dados do plantel de quase 93 mil pessoas escravizadas em Ouro Preto, mostram que o castigo e a vida de tortura e violência submetidos no trabalho, desde aquele que trabalhava no ouro de aluvião, com dorso nu, às vezes bebendo muita cachaça, para entorpecer o corpo, fazia com que dados de que homens viviam até 23 anos, e as mulheres, em alguns anos, no primeiro quartel do século XVIII, vivendo até 28 anos. E essa era a idade. E olha que nós estamos falando de um Brasil acostumado a escravizar os irmãos da África, ou dizimar as populações indígenas. Mas, em 1914, muitas viúvas de servidores, que também, por condições de vida, eu quero lembrar que nós estamos falando também de um período em que fumar era um esporte e um modo de vida atraente. Para olhar para o francês e pensar, vai fumar. E muitos servidores perderam a vida, desculpe os fumantes aqui, mas quero lembrar que o índice de pessoas
que não existia um censo nacional, que morriam por tabaco e bebida alcoólica, ainda assim, no início, no primeiro quartel do século passado, era grande. Servidores públicos. E você sabe que em 1914, o Estado brasileiro estava novinho, estava completando pouco mais de 100 anos. Se consideramos na história que 1808 marca, né, com aquela quantidade de coisa que roubaram de Portugal, foram roubando tudo que tinha. Napoleão estava com dó de Dom Pedro e falou com ele, pode juntar suas quiçambas tudo e vai embora. Mais de 20 mil portugueses desembarcam no Rio de Janeiro, e ali com uma população de 8 mil habitantes, ou seja, quase que o triplo da população veio de Portugal. Como justificar a criação do Estado brasileiro, se não para a manutenção do privilégio da aristocracia, que não conseguia nem enfrentar Napoleão e veio para o Brasil? Pois bem, servidores públicos buscam nesses primeiros anos, dar condição de dignidade às viúvas dos servidores que sofriam toda sorte, eu falo sorte, as pessoas dizem que eu estou falando errado, que sofriam toda forma de violência. Com alguns poucos anos de criação, o Ipseng passa a incorporar um outro problema, uma chaga social. O Ipseng já foi responsável pela moradia dos servidores que não tinham direito sequer de um teto para morar. Além do Ipseng tratar da saúde, o Ipseng tratou também das chagas, das mazelas, daquele mesmo Estado que em 1808 criou privilégio, mas lá em 1888 tenta proclamar a sua independência, mas lá em 1850 volta de novo, cria a lei de terras proibindo que aqueles trabalhadores sem direito não tivessem acesso à terra. Olha onde é que nós vamos parar de novo. 1920, no Rio de Janeiro, aqui em Minas já tinha sido criado o Ipseng, no Rio de Janeiro, de onde a gente tinha a capital, é editada a lei da vadiagem. A lei da vadiagem. Você não tem direito ao acesso à terra, também não tem direito de ficar na rua. Então você tem que morrer. Morra! Este é o decreto da lei da vadiagem. Pois bem, Zema quer reeditar na história os ataques contra aquilo que não construiu. É possível que a gente dialogue com a consciência do trabalhador numa perspectiva de que até a criação lá daquele hotel, que era para o tratamento dos servidores, que iam se tratar nas águas termais de Araxá, eu acho que o professor Cleiton já deve ter falado aqui, Beatriz também. Esta era mais uma possibilidade daqueles servidores que, não vendo o Estado atuar para mudar seu modo de vida ou a sua condição de trabalhador sem direitos, passou a estimular que aquele lugar pudesse ser o lugar do tratamento. Aí, João Magalhães, é aí que a história precisava ser, de fato, a formação política, para que governantes e pessoas que foram eleitas pelo voto compreendessem da dificuldade que foi, da crueldade que foi, porque também é nessa década de 20 do século passado que a gente ainda tinha as mulheres viúvas e que não tinham direito ao voto. Ao voto. Então nós estamos falando de uma consequência grave, de um Estado. Eu estou com uma vontade de contar história para vocês aqui, história com H, não é história com E, não. Para que a gente possa compreender o contexto de criação do Ipseng e da sua importância para os servidores públicos. Mas nós vamos ter que entrar num capítulo aqui do neoliberalismo. Nós vamos ter que compreender por que Zema é um
neoliberal, convicto, que só tem esta formação e que quer aplicar no Estado aquilo que é a mais-valia, aquilo que é transformar tudo em mercadoria, que é desconhecer da história e dilapidar o patrimônio público, porque ele disse que servidor público, ele disse que a máquina pública precisava ser enxuta. Talvez a máquina da loja mequetrefe dele, que não deve nem lavar, parece mais com um tanquinho, né, que só serve para bater pano de chão, né, quando está muito sujo. Ele não compreenda que esta relação público-privada precisa ser distinta e quer aplicar, então, as regras do mundo privado na coisa pública. E é lendo este projeto de lei 2238/2024 que a gente entende ipsis literis como é que se aplica a crueldade e a maldade neoliberal, embora tardia, assim como a agenda do capitalismo. Ela é incompleta, ela é tardia, porque parece que a única pessoa que Zema soube ler na vida foi o traidor Fernando Henrique Cardoso, com as suas maldades neoliberais do início da década de 90. Porque ele aplica uma agenda antiquada, incompleta, de um capitalismo falido na máquina estatal, como desconhecedor da história, mas como um agente cruel do capital, que agora não tem mais, eu já disse isso, não tem mais o escrúpulo de se esconder. A mão invisível agora tem cara, tem cor, tem CPF, e eles não têm mais problema de ficar vermelho ou amarelo. Até esses dias é interessante isso, né? Que essa turma de bolsonaristas aí, fazendo graça por aqui, como se fossem norte-americanos, parecem vira-latas que se ajoelham diante. Eles estão aí com bonezinho vermelho, dizendo que achavam que nunca usavam boné vermelho, e que hoje também se somam numa agenda neoliberal de uma confusão do Estado com religião, parece o padroado. É por isso que eu chamei a atenção para os termos da história. A história que os trabalhadores e servidores construíram no Ipseng não pode ser jogada na lata de lixo, que é, afinal, a cabeça desse governador, que é comandado por uma equipe que, olha, eles, enquanto não retirarem o último fio de cabelo, assim como fez a coroa, ao arrastar o corpo de Felipe dos Santos, em 1711, lá na praça, em Cachoeira do Campo, como um castigo exemplar, ele quer castigar 1 milhão de servidores para que os outros se calem na mordaça desse neoliberal fascista que é, hoje, infelizmente, governador de Minas Gerais. Em votação, requerimento. As senhoras deputadas, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento foi rejeitado. Suspenda a presente sessão por 2 minutos. 8h30, nós estamos aqui há 2 horas fazendo o debate. Quando eu falei no início das discussões, quando uma comissão é marcada para a noite e o governo consegue quórum, já tem aí uma disposição mesmo, né, dos colegas que vão ficar até o final, e sabemos que os que vêm, e a intenção do governo é que o projeto, parecer, no caso, porque é comissão, sabemos que o parecer aqui, placar deve ficar em 4-2, né? É a favor do projeto do Ipseng. Mas o que eu estava explicando no momento que teve a interrupção, os trabalhos foram suspensos, é que a gente precisa fazer o debate de conteúdo. Mesmo entendendo a composição da comissão, a gente precisa trazer as contradições, precisa trazer os problemas. A sociedade tem o direito de saber o contraditório, tem o direito de saber a interpretação, aquilo que está escrito nos documentos que o governo encaminha para a Assembleia, que não é de acesso público de toda a sociedade. Então, a gente tem que fazer esse trabalho. A gente tem que fazer esse trabalho, e esse trabalho ele é necessário, porque se esse projeto for aprovado em 2 turnos aqui na Assembleia, a gente tem balanço para apresentar para a sociedade.
de todo o debate, de toda a luta feita, né, na defesa dos servidores, e que o governo Zema ele é um governo que ele opera contra o servidor público, contra o serviço público e contra o IPSENG. Mas eu quero, ao finalizar, é a última fala, né, porque a gente já vai para encaminhar para a votação, eu quero alertar os servidores, porque o projeto ele é tão ruim, é um projeto tão destrutivo, que as pessoas não acreditam que será aprovado. As pessoas não acreditam que o governo vai conseguir o número de votos necessário no plenário da Assembleia. Então, o que eu quero alertar é que o governo está muito empenhado em conseguir esses votos. E, se não tiver pressão de fora para dentro, a obstrução cumpre o papel de apresentar o debate, apresentar a discussão, desgastar, esticar, né, o tempo de tramitação desse projeto, como nós estamos desde março, abril, desse projeto de lei. Eu, hoje, mais cedo, lembrava ao deputado Sargento Rodrigues que a nossa obstrução contribuiu enormemente para que o projeto de lei 2.239 do IPSM não fosse pautado, não fosse a nossa obstrução, a obstrução dos deputados e deputadas do PT, do PCdoB, do PV, do PSOL, da Rede, nas comissões do Bloco Democracia e Luta, composto pelas duas federações. Nós não tínhamos, inclusive, bloqueado, né, um dos projetos da continuidade da sua tramitação, que é o projeto do IPSM. Então, a gente faz todo o debate, né? Mas o que eu quero dizer aos servidores que estão acompanhando as discussões, aos sindicatos que estão presentes, que o governo está muito empenhado em votar esse projeto no plenário. Então, é muito importante que as categorias sejam mobilizadas, que as categorias compreendam os riscos que correm com este projeto e que possam cobrar do parlamento. Porque, quando for aprovado, o projeto de lei ele deixa de ter como culpado o governador só. Depois de aprovado pela Assembleia, foi a Assembleia Legislativa que aprovou a mudança no IPSENG. Foi a Assembleia Legislativa que aprovou a autorização da venda dos imóveis. Foi a Assembleia Legislativa que retirou da lei complementar a vedação de taxar a contribuição por cargo. Foi a Assembleia Legislativa que autorizou o governo a fazer uma taxa extra das pessoas com mais de 59 anos. Então, quando aprovado, a responsabilidade ela não é só do governador, ela se torna também do Poder Legislativo. 2020, Paulo Henrique, Tieta, Badia, que estão acompanhando aqui a discussão na galeria, que vocês se lembram da discussão da reforma da Previdência, onde nós fizemos um processo gigantesco de obstrução. Teve um seminário, né, onde as propostas foram debatidas, e, naquele curso das discussões, nós conseguimos retirar a reforma administrativa, a reforma sindical, que também estava junto, e o fim do IPSENG. Né? O fim do IPSENG foi retirado daquela reforma. E, no final, a própria reforma da Previdência ela saiu menos danosa aos servidores do que o que o governo Zema queria. Né? Então, talvez por isso, inclusive, todos nós não sentimos de forma tão drástica os impactos, porque eu trabalho aqui dentro a mobilização dos sindicatos no meio de uma pandemia, porque isso foi em 2020, nós não tínhamos vacina ainda contra a Covid. Então, no meio de uma pandemia, nós conseguimos diminuir danos. E aí os impactos que poderiam ser avassaladores do que o governo estava propondo, esses impactos não ficaram, porque a gente diminuiu muito dano na luta dentro e fora aqui da Assembleia Legislativa. Esse projeto não tem diminuição de danos. E, daqui a pouco, se esse projeto for aprovado, vai chegar a mudança de novas alíquotas de contribuição. Não vem agora, porque o governo, primeiro, quer retirar toda a legislação, toda a regra do IPSENG da lei complementar. Depois que ele retirar toda a regra da Previdência da lei complementar, ele vai ter melhores condições de votar, porque o quórum, o número de deputados para aprovar um projeto de lei, as condições de presença, etc., são menores do que um projeto de lei complementar.
Então, a proteção de uma legislação complementar ela é mais robusta mesmo. Por isso, o governo precisa retirar toda a regra do IPSENG da lei complementar. Então, está muito claro o que o governo pretende. Enquanto nós estávamos aqui discutindo, já chegou uma matéria para mim do que o governo pretende tentar caminhar com a privatização da Copasa. O governo Zema tem 2 anos. Se nós não compreendermos que, nesses 2 anos, o governo vai tentar avançar com toda a sua pauta de entrega ao mercado, a grupos econômicos, esse projeto do IPSENG é sobre isso. Quando, por exemplo, ele afasta o IPSENG da ideia de previdência, de assistência, porque isso está sendo retirado da legislação do IPSENG, e aproxima mais a ideia de um plano de saúde. O IPSENG não é um plano de saúde. O IPSENG é muito maior do que um plano de saúde. Mas ele vai aproximando de uma ideia cada vez maior de mercado, e cada vez menos responsabilidade do Estado. A taxação de 1,2% é outro exemplo, que só vai ser custeado pelas pessoas com mais de 59 anos. Não tem nenhuma relação solidária nesse processo. Então, se nós não compreendermos que, nesses 2 anos, o governo Zema vai tentar, cada vez mais, entregar direitos, entregar patrimônio público para grupos econômicos, avançar cada vez mais com a sua pauta do Estado todo para uma pequena elite, e nenhum Estado, ou nada, não Estado, para a maioria da população, nós sofreremos derrotas permanentes. Nós, não nós, deputados, nós, sociedade mineira. Né? Então, eu acho que a tarefa nossa, nesse período todo, ela vem sendo cumprida. A gente fez audiência, a gente fez debate público, a gente fez obstrução em todas as comissões que esse projeto tramitou, e fica o alerta, antes que a gente faça a votação aqui em comissão. O governo quer aprovar esse projeto. Não adianta mobilizar depois. O carômetro que os movimentos, que os sindicatos fazem, ele é muito importante, porque ele diz para a sociedade como é que os deputados se posicionaram. Ele é muito importante, mas ele acontece depois da votação. Nós queremos que essa votação não aconteça, ou melhor, nós queremos que o governo seja derrotado no plenário da Assembleia Legislativa. Porque se o governo Zema termina 2024 levando o IPSENG, levando o Serviço Social Autônomo de Gestão Hospitalar, levando alguma privatização, seja Copasa, seja CEMIG, seja Gasmig, o que vocês acham que ele vai tirar ano que vem? Qual vai ser o próximo alvo de ataque? Então, e quem acha que vai ter campanha salarial para alguma categoria ano que vem? Quem acha que vai ter database para algum setor do funcionalismo ano que vem? 2025 é um ano, inclusive, pelo plano de recuperação fiscal do governo Zema, nem é previsto reajuste da inflação. Então, assim, esse projeto do IPSENG, ele, inclusive, está num contexto maior. Eu lamento muito que, aqui na Assembleia, a gente não consiga ter a dimensão, nós temos, mas o conjunto da Assembleia não consiga ter a dimensão do que representa o IPSENG. Os deputados passarão os próximos 2 anos respondendo pelo resultado dessa votação em todas as regiões do Estado. Porque, quando vier no contra-cheque, quando mudar o teto, quando as pessoas com mais de 59 anos tiverem uma taxação a mais, quando os serviços prestados pelo IPSENG, os serviços não melhorarem, porque o plano que está aqui não é para melhorar serviço. Quando a rede credenciada não tiver a robustez necessária em cada canto desse Estado, quando as desigualdades regionais de atendimento permanecerem, aí nós vamos ver que esse projeto nunca foi sobre fortalecer o IPSENG, mas aí o projeto já terá sido aprovado. Então, nós vamos continuar batalhando amanhã no plenário da Assembleia. É a partir das 14 horas, né, o plenário para votação. Nesse momento de plenário, o que a gente pode fazer, que já está na fase de votação em plenário, a gente fazer encaminhamento, que são falas de 10 minutos, mas nós vamos fazer o debate no plenário da Assembleia Legislativa. E, às vezes é até bom que tenha votação. Não que eu defenda. Mas é porque fica explícita a posição do Parlamento Mineiro. Fica explícito, porque a gente não votou o teto dos investimentos. Aí o Zema passou por cima da Assembleia, conseguiu isso via STF.
A Assembleia não votou, que foi o projeto de lei complementar, né? Porque o governo também não tinha voto para o projeto de lei complementar. A Assembleia não votou, não finalizou a votação da adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, no final, a Assembleia não votou. Então, talvez essa votação, que está todo mundo, a maioria, é tão empenhado pela aconteça, 8h30 da noite concoram para a votação numa terça-feira, então talvez seja importante que a votação aconteça e a gente desnude aí a posição do plenário da Assembleia Legislativa. Então, acho que é o momento da gente ter esse resultado de plenário em relação ao IPSENG. Nós já discutimos muito conteúdo, tem meses que a gente faz essas discussões, então, eu acho que talvez seja o momento também da gente ter o resultado de plenário em primeiro turno, para a gente entender, né, a posição de bloco, de partido, de bancada, de todo mundo em relação ao IPSENG e todas as consequências que ele trará. Presidente, meu encaminhamento é contrário, votarei contrária, e encerro, porque, pela dinâmica aqui da comissão, é a minha última participação. Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao deputado Leleco Pimentel. Igualmente e conscientemente contrário. Lamento que palavras, às vezes, como sementes. Nós estamos no mês de novembro, gente. Começou a chover, a terra se prepara para acolher as sementes, e a semente gemina. E ela dá alimento. Então, a gente, ao germinar, a gente traz aqui a figura da vida mesmo, para dizer que nós somos contrários. Porque o que traz morte não pode ser confundido com o que traz vida. Para nós, a morte do IPSENG, a morte dos servidores, a austeridade, o desmonte, tudo isso é prejudicial à vida, sobretudo de quem se dedicou, quem dedicou a vida para implementar políticas públicas, quem compreendeu a razão de estar aqui e que agora é despejado, destronado, excluído. E o seu patrimônio, aquilo que foi construído, expropriado, retirado. É nessa ganância que a gente vê o Estado se transformar num agente da dupla crueldade. A explorar, a matar e, consequentemente, a trazer esta tristeza. Daqui a pouco vai fazer propaganda no que pagou 13º em dia. Grande vantagem. Tem alguém que não paga a dívida, que dá calote e que vai dizer que pagou pelo 4º ano consecutivo 13º em dia. Olha, é esse debate mesmo, né? Porque quando disseram em 1888, alguém pôs aqui uma charge, se o Brasil libertar da escravidão, o país quebra. Depois, se o Brasil aprovar o 13º, o Brasil quebra. Agora há pouco, conversando aqui com nosso colega deputado, estão dizendo por aí que se cair esta proposta de 6 dias trabalhados e 1 de folga, o Brasil quebra. E o Zema foi lá com a pior das opiniões, né? Porque tem gente que fala assim, eu sou a favor, e o outro fala, eu sou contra. Sabe o que é isso, deputado Grego? Democracia. E quem é contra? Negou a política? Não. Quem é a favor negou a política? Não. Zema consegue dizer que esse tema não é relevante para o momento do país e nem muito menos para a humanidade. Então, eu queria saber onde é que planeta que Zema busca informações para poder subsidiar essas falas desastrosas. Mas ele é mais cruel. Nós não podemos confundir o Zema. E aqui também dialogando com o deputado, ele falou, palavra mequetrefe tem 2 sentidos, né? Aquilo que é sem valor, que foi a conotação que dei às lojas mequetrefe. Mas também significa a pessoa xereta. O Zema é um desastre, é um acidente político
mas que está sendo bem aproveitado por aqueles que fazem política o tempo inteiro no seu governo. Não é? A gente vê aí, não sei se aqui na mesa tem algum candidato ao Tribunal de Contas, mas dentro do governo tem. Fazendo negócio, pedindo voto para ir para o Tribunal de Contas do Estado, porque ali é uma aposentadoria. Ali, Beatriz, com 59 anos você está tranquilo, até 75. O problema é quando você atinge 64, que a única proibição que você tem é de ser candidato a ser conselheiro do Tribunal de Contas. É isto, é esse grande negócio que virou o governo, ao tratar as questões mais importantes. E, infelizmente, daqui uns dias, deputada Beatriz, vai aqui um leleco sem filtro. Daqui uns dias, esta casa vai avaliar projeto de lei de melhoria de salário de deputados, que negarão, pode escrever aí, ainda até no final do ano, entra projeto de lei para melhorar salário de deputado. Esses mesmos que vão votar para retirar do pequeno salário, que não chega nem ao piso nacional, retirar mais dinheiro para quebrar o Ipseng e para tirar seu direito de vida, porque depois dos 59, Zema decretou. Servidor depois de 59 pode morrer. Ele poderia instituir um programa coletivo, de cova coletiva ao servidor, que assim ele faria com que 1 milhão pudessem ser enterrados de uma vez. Eu acho que esse é o sonho do Zema, enterrar tudo de uma vez, como fez a Vale, a BHP e a Samarco, numa cova coletiva, mata tudo de uma vez, na hora do almoço. Me desculpem se faço essa comparação cruel. Na hora do almoço. Explode para matar 274, explode para matar 19 no final da tarde. Zema agora quer fazer igualzinho as mineradoras. Vota o Ipseng e mata 1 milhão. Obrigado, presidente, mas a hipocrisia daqui uns dias vai revelar aqueles que vão votar a favor de si mesmos e os que votam contra 1 milhão de servidores de Minas Gerais. Eu e a deputada Beatriz, e os deputados do Bloco Democracia e Luta, eu não quero passar vergonha, porque se tiver alguém do Bloco que vendeu sua consciência, eu também direi o nome, porque quem vende a consciência tem que pagar, como os injustos, como os criminosos precisam pagar. Presidente, eu sei que tem tempo, gostaria até de dialogar um pouco mais, mas acatando a liderança de quem me convida também a se somar nessa luta, que é a deputada Beatriz, nós queremos que vocês coloquem o dedão seus aí e votem, porque um dia Zema vai vir aqui para proteger a memória e a história daquilo que vocês construíram. E eu tenho certeza que Zema não votou em nenhum de vocês 4, mas o meu voto é da Beatriz, vocês vão conhecer agora também. É não, porque nós não negamos a política e nem somos do Centrão. Encerrada a discussão, em votação o parecer. A senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado com voto contrário da deputada Beatriz Cerqueira e com voto contrário do deputado Leleco Pimentel. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A todos uma boa noite, que Deus acompanhe cada um de vocês no retorno aos seus lares. Boa noite. Vou fazer. Sentado? Tchau, gente. Boa noite.